Jesus misericordioso, santificai minha vida. Jesus misericordioso, Santificai minha vida. este é o apelo que nós estamos fazendo, algo que às vezes nos esquecemos de pedir, a nossa santificação. Não é pedir algo estranho ao que quer Deus fazer em nós. Repito, não é fazer algo estranho ao que é de fato a proposta de Deus em nossa vida. Deus quer santificar-nos e que sejamos santos como Deus é santo. As nossas orações, pela nossa própria condição humana, nós somos um sopro. Meu Deus, como nós somos frágeis, como nós somos delicados no viver. Com tão pouca coisa a gente adoece. Como diz o salmista, a vida é um sopro. E talvez por isso, as nossas orações são sempre assim: Senhor, me cure da minha doença, do câncer, me cure da minha dor de cabeça, me cure da minha enxaqueca, cure das minhas angústias. E não é errado, porque Deus sabe da matéria que Ele nos fez. Apenas barro, pó levantado por um tempo. Deus sabe que somos frágeis, mas mesmo as curas que pedimos, os milagres que Jesus faz, as aparições de Nossa Senhora, as intervenções de Jesus na história, como a Santa Faustina Kowalska, Jesus misericordioso, tem um propósito maior, e às vezes esquecemos disso, que é o propósito de nos santificar. Sozinhos nós não conseguimos a nossa autossantificação. A santificação é graça de Deus. Agora, inclusive, pela boca de Dom Fernando Saburido, arcebispo de Recife, em pleno congresso eucarístico, no último dia, o Vaticano reconheceu os atos heróicos de santo, beato, servo, processo de beatificação de Dom Helder Câmara, mais um santo no altar. Mas esse é o objetivo de Deus em todos nós. O grande plano de Deus, maior do que a nossa cura pequena, necessária, mas pequena, é que sejamos santos, porque Ele é santo. Gente, estou batendo nessa tecla, porque qual a última vez que você pediu: Jesus, faça-me santo? É muito raro, eu diria, é raríssimo a gente lembrar de pedir isso, de pedir: faça-me santo. Por várias razões. Uma, por nos acharmos muito pecadores. A gente até chega a pensar: meu Deus, como que eu vou pedir isso? Faça-me santo, com um pé tão enfiado nas coisas do mundo. Segundo, por não entendermos que é isso exatamente que Deus quer. Que sejamos pessoas casadas, solteiras, viúvas, padres ou o que seja,
santos. A santidade é uma vocação. Por isso essa novena, Jesus misericordioso, santificai nossa vida. Hoje na leitura orante, eu fiz por algum tempo Salmos, parei, fomos para Filipenses, agora estamos em Colossenses. E no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 de Colossenses, tem a exortação de Paulo, que sejamos maduros espiritualmente. Hoje, acabei de fazer. E o que é ser maduro espiritualmente? É o contrário de sermos infantis. Você já conviveu com uma pessoa de certa idade cronológica infantil? Já conviveu? Infantilizada. Sinais de uma pessoa infantilizada, nunca é culpada de nada. Sinais de pessoa infantilizada, é narcisista. Sinal de pessoa infantilizada, pirracenta. Tem gente que é pirracento. Se as coisas não são do jeito que você quer, a pessoa faz pirraça. Só volta a bater o pé no chão e puxar os cabelos. Sinal de pessoas afetivamente infantilizadas. E digo para vocês, é horrível. Conviver dentro de casa é horrível. Conviver no trabalho é péssimo. Porque ou ela é o centro das atenções, ou você não vai conseguir parceria. Ela vai te derrubar. Na vida espiritual, hoje Paulo fala, sejamos pessoas maduras espiritualmente. O que é isso? Que não fica virando conforme o vento. Hoje está aqui, amanhã está lá. Hoje gosta, amanhã não gosta. O que você é? Eu sou à toa. Ateu não existe. Qual a tua fé? Acredita em qualquer coisa. O que você quer viver? Depende do momento. Ou uma pessoa espiritualmente infantil. Se Deus não faz minha vontade, eu brigo com Deus. Se Deus não fizer meus caprichos, parece que Ele não é Deus. É uma pessoa infantil. Que só está tudo em paz com Deus quando a profissão está bem, quando o casamento está bem e quando está com saúde. Se qualquer coisa destas áreas der errado, Deus é culpado de tudo. Infantilidade. Quem vive em crendices, superstições, infantilidade espiritual. Maturidade é o seguimento da cruz. Maturidade espiritual é você se colocar onde Jesus esteve, no último lugar, para servir. Maturidade é ser discípulo do Senhor e seguir os seus passos. Começo com esta reflexão, porque nós estamos pedindo, santificai minha vida. Tudo bem, você é pai de família, santifique você como pai de família. Você é mãe, santifique-me, Senhor, como esposa, como mãe. Você é viúva, santifique-me, Senhor, na minha viuvez. Você é separado, santifique-me, Senhor, estando separado. Você é solteiro, santifique-me, Senhor, nesta vida solteira. Santifique-me, Senhor, porque o teu plano maior é a santidade.
Isso que estamos pedindo a Jesus misericordioso. E não é pouco não. É que nós estamos acostumados a pedir só coisas momentâneas. E não entendermos o grande plano de Deus. Hoje o Evangelho fala exatamente de Jesus, que foi no templo. Ontem eu pregava que Jesus era um homem que amava o templo. Aprendeu com José, com Maria, ir ao templo todo ano como peregrino. Mas quando ele chega no templo, ele amava o templo por quê? Porque ele expressa hoje o templo, lugar de oração. O templo, lugar de encontro com Deus. Isso era claro para Jesus. Será que é claro para nós? Senão, o que é o templo? Sim, uma igreja, uma capela, um lugar reservado, um espaço sagrado. Então vários questionamentos brotam. Como que eu me posiciono no templo? Eu, na igreja, vamos agora usar a palavra que as pessoas vão entendendo, igreja. Realmente eu me coloco numa atitude de oração? Antes da missa, depois da missa. Às vezes teve gente que fica meio até brava comigo, porque tem missas, às vezes no domingo está cheio, e eu vou para entrar para passar por aqui, uma fusarca, uma converseira. Ah, mas não me aguento. Ligo o microfone e peço. Quando não, uma Ave Maria. Por que eu peço para os músicos cantarem antes? Ou o comentarista rezar antes? Igreja, lugar de oração. E se a matraca está aberta, você não tem ouvidos para Deus. Mesmo porque, meus irmãos, a gente chega na igreja, a gente já chega com a cabeça a mil, é ou não é? É difícil desligar, você fica preocupado. Tem gente que preocupado com como é que vai ser o almoço, como é que vai ser a janta, como é que está o problema isso, o problema aquilo. Você precisa um tempo para ir aquietando a alma, pacificando o interior. Isso não é de uma hora para outra. Que é aquilo desligando os sentidos. Se você chega na igreja e continua o mesmo ritmo, com o celular na mão, com uma pessoa conversando do lado, outra fuxicando do outro, uma barulheira, graças a Deus nós não temos. Quer ver coisa pior? Se me vem toca violão e fica afinando o violão, ou outro no microfone, Jesus, Jesus, tom, 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 Jesus. Meu Deus do céu, eu tenho vontade de rasgar a batina. Você tem que entrar, e quando botar pé no umbral da igreja, estou entrando num lugar sagrado. Sim, pode questionar quem estiver me ouvindo, sagrado ou profano, vou ficar nessa linha. Estou entrando num lugar sagrado. Senta, quer ficar de joelho? Conectar-se com Deus. Conectar-se com Deus. É simples. Lembre-se, seu rádio pode ser bom, mas se não tiver em sintonia com 99,5, você não vai escutar
a rádio evangelizar. Você vai escutar a sofrência da vida. Se você não estiver sintonizado no mesmo daimon de Deus, você não vai se conectar. E se Deus falar, você não vai ouvir. Ah, que Deus não fala comigo. Fala todo dia. Nós que não estamos sintonizados. Deus não é mudo. Deus é audível e se fez audível. Deus é audível e se fez audível. Templo. Então eu digo para você, estou te dizendo para você rezar melhor, estou te dando alguns conselhos. Você chega na igreja, procure chegar antes. Se ajoelha, se não puder ajoelhar, sinceramente, se tiver dor na perna é melhor. Eu prefiro ser sentado, conectado com Deus, do que ajoelhado e reclamando. Respeite o outro, se conecte com Deus. Por isso que eu sempre que peço, coloque um fundo musical, uma música gregoriana. Quem no Santíssimo, vai no Santíssimo, fora do horário de missa. Conexão. Conexão. Mas por que o Senhor está falando isso hoje? Porque Jesus foi no templo. E Ele foi para rezar. Ai, que bonito isso. Jesus foi no templo, na casa do seu pai. E o que ele encontrou? Uma fusarca. O que ele encontrou? Um lugar de vendilhões. Câmbio de moeda. Por que tinha câmbio lá? Não era dólar, não era euro. Mas era assim. Para a pessoa ofertar ao templo, não podia oferecer a moeda dos romanos. Então você vinha da tua casa com uma moeda, fazia o câmbio religioso. Meu filho. Sabe quanto que custava? Sei lá. Tinha que trocar a moeda para oferecer no templo. Jesus olha aquilo, vê cabrito berrando, para não dizer fazendo outras coisas no chão, vê pomba, vê rolinha, tudo isso no templo. Ele se enfesa. Então Jesus se enfesou, bateu na mesa, soltou os pombos, botou os cabritos para correr. Eu imagino que foi uma cena horrível. E uns querendo catar os pomos de um lado, juntar os seus cabritos do outro, aquelas moedas no chão, os pedintes correndo atrás das moedas rolando. E Jesus, não façam da minha casa um vendilhões. Aqui é lugar de oração. Tudo isso para ser lugar de encontro com o Pai, de santificação. Quando eu li ontem à noite esse evangelho, eu fiquei imaginando essas cenas. Então, primeiro, Jesus, um homem de oração. Será que nós rezamos? Quando termina uma missa, você se pergunta, eu rezei? Quando termina uma adoração, você se pergunta, eu rezei? Eu faço essa pergunta para os ministros, faço para os cantores, faço para os leitores. Tenho que me preocupar até com os câmeras. Será que eles rezam? Será que eu rezo? Mas padre, impossível se o senhor não rezar. Eu posso ligar o meu piloto automático e cumprir um rito. Você reza. Segundo ponto do evangelho. Jesus ensinava todos os dias. O templo é lugar de aprendizado. Tanto que eles queriam prendê-lo e o povo não deixou. Porque eles acreditavam em Jesus. Porque ele ensinava com autoridade. A casa de Deus é um lugar de ensinamento.
de aprendizado. Temos aprendido? Temos aproveitado a casa do Senhor para sairmos melhores a cada dia? Meus irmãos, santificai minha vida pela oração, santificai minha vida pela maturidade espiritual, santificai minha vida pelos teus ensinamentos. Eu não sei se vocês sabem tocar. O Padre Zezinho fez uma música que me faz muito pensar sobre casa de oração. Meu espírito está em sintonia. Não sei que ano que ele fez isso, mas eu falava de sintonia com Deus. Então, quando você entrar na próxima vez numa igreja, aqui, estou falando pela TV, rádio, aplicativos, na tua igreja, a hora que você botar o pé, estou num lugar sagrado. Silencio meus ouvidos, silencio a minha boca, aquieto a minha alma. Alguém vai dizer mortificação dos sentidos, eu estou evitando palavras difíceis, mas é isso que os santos ensinam. Mortificar os sentidos para entrar em sintonia com Deus.